e não volta mais? Provavelmente. Mas é melhor ele fazer Mas isso pelo menos e ele, continuar a vida só dele ter dele. tomado raiva é porque ele tá vivo, né? Então, do que, por exemplo, eu de ficar... alguém, né, mano? Então, porque, assim, pode acontecer. Tem uma história que... É tipo assim, eu ouvi falar, sabe? O cara me contou pelas partes, assim, obviamente, por causa desse código de ética. E funcionava assim. Ele conhecia um psicólogo e esse psicólogo contou essa história pra ele, que... um dos pacientes desse psicólogo, ele era bissexual. Era um cara muito bonito, assim, muito, sabe, muito charmoso, enfim. Só que ele tinha AIDS. E ele não contava pra ninguém. E ele decidiu que a missão de vida dele era espalhar AIDS por aí. Caralho! Sim. Então, como ele é bonitão, assim, tudo mais, muitas vezes ia sem camisinha, sem nada, entendeu? E como ele vai, né, pros dois lados, ele vai em geral. Sim. Mano, eu achei isso, tipo assim, muito foda, entendeu? Porque o cara não pode contar, mas ele, olha o que ele tá fazendo Sim. é desumano, né? Foi foda essa. Cara, Tem uma pergunta como é que ele um pouco mais aguenta? de curiosão, mas é porque Não, mas eu não tenho coragem de perguntar isso. Pode continuar, perdão. Como é que, Tinha tipo assim, como é que finalizado. vocês fazem pra aguentar tudo isso? Esse caso já é onde quebrar o código de ética. Mas assim, agora pensando em pacientes e conversar as coisas com a gente e tal, aí é até engraçado, né? Que o que a gente tem que fazer é terapia. Então acaba que as pessoas até zoam que a psicologia é a única empresa que se autossustenta. Porque, por exemplo, eu atendo 3 psicólogos. E aí eu tenho o meu psicólogo. Então acaba que... E aí esse psicólogo precisa de um outro psicólogo. Então, Também aí precisa às de um vezes psicólogo. ele é paciente do psicólogo que eu já atendo. Então, tipo, tô zoando essa parte. Seria engraçado, né? É o triângulo do Mas- psicólogo. Você já atendeu psicólogo? Atendo. Sério? Que da hora. Sim. Cara, que foda! É bem diferente, porque às vezes eu até falo assim, agora quem tá falando não é o Mário, seu psicólogo, é o Mário Pessoa. Aí eu falo um comentário de quem é psicólogo, mas, sabe, porque acaba que vai ter coisa que vai vir da nossa formação, que a Sim, gente sim. vai reparando, assim, diferença. A minha pergunta de curiosão vai mais ou menos nesse sentido, porque eu não tenho coragem de perguntar isso pro meu psicólogo, mas tipo assim, quando você tá fora do consultório, você repara na galera, tipo, Não, achei que você era olha pra você assim e fala, perguntar. esse cara certeza que é por causa disso, ou certeza que ele deve ter um problema parecido com isso. Ficar Tipo lendo assim, as pessoas. Você fica reparando assim? Então, tipo Não assim... reparando, mas você vê alguns sinais. Não, porque assim, olha, por exemplo, agora que eu tô atendendo a quarentena e tal, quando eu saio, por exemplo, que tá com os meus amigos, aí eu vou, por exemplo, beber, comer e tal, e aí a gente encontra, tipo assim, quando eu falo isso, nós é tipo uns 3, que é inclusive a minha BFF, que mora, que é minha vizinha. Aí a gente tá falando, não quebra em quarentena e tal. Mas assim, o negócio Siga as regras do MS, pelo amor de Deus. Então, Quarentena é uma coisa de... Hã? Quarentena é coisa Quarentena é de... coisa de quê, DG? Gente consciente. Agora que você pipocou! Eu não sei, mano. Falou que pandemia é coisa de arrombado, né? Quarentena não, pandemia é coisa de arrombado. não, mas aí, por exemplo, a gente encontra, acontece que igual, como eu sou psicólogo, metade dos meus amigos é psicólogo. Então, às vezes a gente tá contando uma história assim, na zoeira aí, fala assim, você vê que isso tem a ver com aquilo? Aí eu falo, não, gente, eu não quero saber disso agora não. Aí a gente continua zoando, Quero só sabe? fofocar agora. Não, porque às vezes a gente só quer fofocar, mas eu pensei se ia perguntar outra coisa, que eu já tava aqui O assim. que você achou? Quando os pacientes nos encontram no rolê. Vixe, Caralho, como é que é? Não, agora conta. Não, Nem tinha porque- essa curiosidade, agora eu Não, tenho. é porque isso é uma questão que já me pega mais, assim, de analisar os outros na rua, não, porque acaba que... Porque se for pensar assim, eu nunca vou contar meus problemas pra ninguém, pelo contrário. Às vezes a gente até tá ali no rolê e quando a gente vê, a gente já contou uma coisa, a pessoa fica assim, ixi, é nossa. Bad vibe isso aí. Mas assim, Vai ser. o negócio de encontrar paciente no rolê é que eu sempre vou preparado, que eu penso assim, se eu encontrar um paciente no rolê, eu finjo costume, né? Quando é um paciente que provavelmente eu vou encontrar no rolê, aí eu converso com ele antes. Por exemplo, é igual, antigamente tinha só 3 boates na cidade, agora nem essas tem, né? Então eu acabava, se eu fosse sair no final de semana e meu paciente tivesse comentado que ia aí, aí eu falava, eu vou nesse lugar também, e se a gente encontrar, como que a gente vai agir? Porque acaba... Você planeja até isso? Não, é porque, por exemplo, tem paciente que faz terapia escondido. Então acaba que eu chego lá e falo, oi, tudo bem? E eles, quem que é esse?
sabe? Então, Não. aí tem paciente que fala, não, é tranquilo, você fica na sua noite, eu fico na minha. Eu falo, ok. Já tem paciente que fala, não, se eu te encontrar, eu vou lá te cumprimentar. Eu falo, ok. E aí tem essas vezes e tem às vezes que a gente não planeja. Por exemplo, quando eu tava terminando o curso, eu era... Só um minutinho. Antes de você terminar o curso, você já pode exercer a profissão? Mas é porque eu estagiava, então eu atendia jovem adulto e Uberlândia é um ovo, então acabava que eu via eles no rolê às vezes. Uberlândia é uma roça grande, né? Então, Nossa, grande. e aí o que acontecia? Eu era presidente da empresa Júnior da Psicologia e diretor de eventos da Atlética. Então, tipo assim, eu tava em muitos eventos dessas coisas. E no aniversário da Atlética, eu trabalhei no bar, trabalhei no caixa e tal, bebi, aproveitei e tal. E aí depois, esse ano, isso foi em 2019, esse ano um paciente meu, atrás do lugar que eu atendo, tem uma caneca minha com todos os meus tirantes, que é tipo assim, uns 30 tirantes. O que é tirante? Aquele bagulho de colocar na caneca. Ah, tá. Bota fé. E aí Eu meu não sabia que paciente, chamava assim, não. então meu paciente de longe viu e falou assim, deixa eu ver aquele copo. Aí eu falei, tá, peguei, mostrei pra ele falou assim, você foi na festa da Atlética de aniversário de 5 anos? Eu falei, fui, eu tava trabalhando lá. Ele, eu lembrei de, sei lá, sem camisa, você tava lá no... Você tava no bar, então você tava no bar, você serviu o bolo. Eu falei, foi. Serviu o bolo? Como assim serviu o bolo? É que eu fiz um bolo do aniversário de 5 anos, eu que fiquei encarregado de fazer o bolo. Então eu falei, o bolo que todo mundo comeu foi eu que fiz. Mas foi tipo Caralho, assim. que foda! Foi mais Bolinho uma... batizado? Não, esse não era não. Bolinho batizado? Isso é caro. Isso é caro. Foi assim. Isso é caro. Deixa eu ver essa caneca aí, mas foi tipo assim, ele já Ele já sabia, quando ele viu a caneca. É porque... ele já tava entrando com a faca, Então, é não porque sei. quando eu tô no rolê, como eu tenho muito tirante, eu ponho todos assim, e aí geralmente eu tô sem camisa, então assim, eu tô com os tirantes. Sua tô de camisa é boa. os tirantes. Tudo bem. E aí ele falou, não, eu te lembrei, você tava lá e tal, você tava sua amiga, você tava seus tirante. amigos e tal. Caralho, isso é Era tirado. eu mesmo. Não, eu mesmo. Mas voltando aqui, sabe? Como você tá falando aqui, a sua vida tá muito difícil. Então, porque... Sua avó que morreu. Então, porque acaba que às vezes o paciente me pressão aí, reconhece. velho, tá fora, é verdade. Não, mas aí às vezes eles reconhecem. Tipo, a galera que me conheceu na faculdade, aí, igual um paciente que eu atendo agora que é psicólogo, ele foi em rolê quando eu era da Atlética. Então ele lembra que eu tava no rolê da Atlética. Mas como ele também é psicólogo, também tá no rolê da Atlética, então isso é uma coisa que fica pra lá. Mas igual esse gostou muito dessa informação. Eu, não. Tanto é que quando eu vou dar alta pra esses pacientes, eles sempre falam a mesma coisa, que eles falam assim, não, acabando a quarentena, nós vai no mesmo rolê. Eu falo, fechou e tal. Que aí já tá de alta também. Já tá de alta? mas Tá de alta. nunca aconteceu depois da alta, não. Mas acontece, eles me encontrar no rolê. Essa é uma preocupação maior, porque... Mas Agora conta como pra é que, nós. como é que um psicólogo dá alta? Você não é sempre bom estar... Então, é porque assim, na minha abordagem, a gente entende que... Por exemplo, se você chega na terapia, eu vou perguntar, o que você veio fazer na terapia? Eu falei de jeito estranho, né? Ficou grosso. Mas... Você tá aqui? Eu falei errado. O que você tá fazendo aqui, pô? Eu não falo...